Bem-vindos ao 25º episódio do podcast Acorde, Música e Psicanálise. Hoje vamos apresentar a obra Tempo Rei, de autoria de Gilberto Passos Gil Moreira, nosso Gilberto Gil. Essa música foi lançada no álbum Raça Humana, de 1984. Para analisar esta obra, contamos com a presença da nossa convidada, a psicanalista Regina Rebelo. E aproveite agora para nos seguir no seu tocador de podcast favorito, nas redes sociais, no YouTube e no Instagram. @Acorde Música e Psicanálise. Acorde Música e Psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Será do jeito que tem sido, transformando tempo, espaço, navegando todos os sentidos. Pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver, ensinai-me, ó Pai, Senhora do perpétuo socorrer. Pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro, poderá não mais fundar nem gregos nem baianos, mães zelosas, pais corujas. Vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do
Boa noite, pessoal. Hoje a gente tem aqui o prazer imenso de receber a Regina Rebelo. Ela é psicanalista também do Instituto DIP, amiga há muitos anos e, como o Andy já deve ter falado aí, a obra hoje é do nosso maravilhoso Gilberto Gil, Tempo Rei, mais uma obra falando de tempo. Boa noite, Regina. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Muito honrada de fazer parte aqui desse projeto. Acho que eu acompanhei ele antes dele existir, né? Sim. Pelo idealizador aí, né, Ricardo. Então, é uma honra estar aqui com vocês nessa noite. Maravilha, Regina. Bom, essa música, são muitos os caminhos pelos quais a gente pode percorrer para penetrar nela, né? Ou seja, é aquele tipo de obra que vale a pena, porque ela é tão complexa e, como sempre, ela é muito simples, né? Aí ela chega a todos, porque o seu compositor, Gilberto Gil, é um gênio da palavra, da melodia, da harmonia. Ele consegue trazer, na minha opinião, né? Ele consegue trazer os temas mais complexos, profundos, e que nos rendem conversas e reflexões, mas de uma forma direta, de uma forma simples. Eu não sei se a palavra simples aqui é a melhor a ser empregada, mas o que eu estou querendo dizer é que ela chega, as pessoas entendem. E tem uma característica nessa música que me chama a atenção mais do que qualquer outra, é que ele tira muito proveito das metáforas, né? A música inteira é feita assim, em cima de metáfora. O próprio título, de certa forma, ele faz uma metáfora, né? A música claramente tem um apelo religioso, ele mesmo fala sobre isso, ele assume que tem um apelo religioso, né? Então, Tempo Rei, a gente pode pensar numa metáfora também religiosa, mas a música é toda feita de metáforas, né? Quando ele começa dizendo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, mas aí na sequência ele vem e fala assim, transcorrendo, transformando. Aí ele já de cara ele nos coloca uma bela de uma pegadinha aqui, né? Mas peraí, como é que tudo continua sempre do mesmo jeito, mas se transformando? Você acha que já o jogo de palavras começa por aí? Acho que sim, acho que tem o jogo de palavras é a música toda, na real, mas que também ela traz reflexões muito profundas, né, sobre a passagem do tempo e sobre a impermanência das coisas. A gente tem uma dificuldade de lidar com as mudanças. Quando a gente vai para a clínica, por exemplo, você vê que existem as resistências e ele vai trazendo isso, né? Lembrando que o Gil, né? Ele é um gênio, como você disse, mas ele é muito mais que isso, né? Ele é um poeta. Então, e as músicas dele também, elas se misturam muito com a poesia, com a filosofia e com uma crítica social importante, principalmente nos dias, sem lembrar do ser humano que ele é, como político, enfim, entre tantos, né? E interessante porque ele quebra um pouco na obra toda dele, quando ele grava esse disco, Raça Humana, ele tem ali, ele entra um pouco com o rock, né? Porque foi nos anos 80 e estava começando o rock, ainda teve uns tititi, assim, com o Lulu Santos, fazer uma fofoquinha aqui, né? Com o Lulu Santos, que ele fala, pô, você vai entrar nessa seara, né? Você nem é dessa seara, enfim. Então ele também tem uma coisa, assim, de uma coragem, de mudança. Ele chega a falar de Pessoa Nefasta é bem rock and roll, né? O Extra é mais reggae, mas Pessoa Nefasta, você tem razão, é mais rock and roll, é um disco, né, que ele flerta. Um pouquinho antes ele tinha feito o Punk da Periferia, né, no disco anterior, e aí nesse ele ainda continua com esse rock. Mas quando você me fala assim de Tempo Rei, é que assim, o tempo, ele tem uma característica, quando a gente olha para o tempo em si, que assim, ele em si, ele é... Quando o tempo se torna, vamos usar um termo aqui, infinito, né? Ele deixa parece de transcorrer, né? O que nos dá a sensação de tempo passando, é a nossa transitoriedade, o nosso início, o nosso fim, enquanto seres humanos, enquanto história do que a gente assiste, né? Vou pegar uma civilização antiga, são 5.000 anos. Quanto tempo, temos traços do ser humano com, sei lá, 40.000 anos aí já de história, né? Do Paleolítico lá atrás, mas isso, se contarmos em tempo de planeta, tempo de sistema solar, é um nada, né? É absolutamente nada. Se você for medir assim, imagina seus dois braços abertos, o tempo humano não dá a partinha branca da unha, lá na ponta, com a unha bem cortada.
Nem a unha grandona, a unha bem cortada, aquele branquinho, é o que sobrou de tempo humano. Então, o tempo em si, ele é muito, né? Tudo continuar, permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando o tempo, né? Estamos aqui, a gente se acha a bolacha do pacote, mas a gente tem uma transitoriedade. Vamos lá, alguém viver muito hoje, 100 anos, né? 100 anos para a história do planeta é um nada, né? E ele olha É isso. um nada, mas para a Sim, história de humano é bastante, pensando sim, nele como persona, né? Com a idade que ele está, e aí, né, entrando numa nova turnê, a última, né? Diz ele que é a última, né? sim. Mas acho que Chamada Tempo Rei. Tempo Rei, né? Eu acho que essa questão do refrão do Tempo Rei tem uma coisa da. Ele personifica o tempo um pouco com uma entidade soberana, né? Assim, que Sim. vai alterando as formas, as velhas formas do nosso viver, né? E ela faz um apelo, né, que o Rafael comentou no início, que ele fala também que é um pouco religioso, que ele fala dessas figuras de autoridade espiritual, que a gente, né, como o pai, a mãe senhora do perpétuo, né? Né? Então, o que é isso? É assim, é a gente humano mesmo pedindo uma orientação, pedindo socorro diante dessas mudanças que vão acontecendo na nossa vida. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver, ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo Socorrer. Para aguentá-las, né? E a gente busca isso, né? A gente busca isso de alguma forma na religião, sei lá, em crenças, medicinas, indígenas, enfim. A gente vai buscando isso, olhando para a história dele, ele também teve essa busca na psicodelia, enfim. Que hoje a gente fala bastante sobre isso, inclusive para patologias, né? Para tratar alguns tipos de patologias. Então, acho bem interessante. E outra coisa que o Ricardo falou também, né? Que acho que tem aquela menção também, né? Gregos e baianos, Isso, lindo, né? que Sim, vai para esse lugar que o Ricardo comentou, que vai simbolizando uma universalidade da experiência humana que vai transcender as culturas, né? Culturalmente, transcende a nossa época. ele tem uma cultura imensa, né? Então, quando ele já no começo aqui ele coloca tanto bate que não restará nem pensamento. Por quê? Eu penso, logo eu existo. Se eu não penso, eu não existo. Né? Então não restará, não existirá. Faz um diálogo exatamente com Ele faz um diálogo com isso, certamente, né? E é muito bonito, é. exatamente o pensamento. E o pensamento foi a primeira, esse penso logo existo, né? Se a gente lembrar da filosofia, foi a primeira Isso, exatamente. verdade filosófica que fizeram fora do lógico, né? Então, tinha lá a história de 2 mais 2 é 4. Beleza, todo mundo concorda com isso. Aí, quando ia para a filosofia humana, sempre tinha aquilo, se eu. Sempre tinha alguma dubiedade, até que o Descartes chegou e falou: cara, se eu penso, eu existo. Então, algo que fica difícil de refutar. Não talvez o termo verdade absoluta é uma coisa que muita gente não gosta desse termo, mas ele tentou levar para esse lado, né? Como verdade absoluta, o penso, logo existo. Foi a primeira grande colocação nesse sentido. E o Gil brinca com isso, né? Sabendo disso, de tanto bate que não restará nem pensamento, né? Porque é água mole, pedra dura. Tanto bate que não restará nem pensamento. É o tempo passando, né? O tempo de... E lembrando, né? A gente se acha, continuarei aqui, mas aí, né? Escuta um Carlos Nobre falando sobre mudanças climáticas, a gente começa a olhar um pouco o tempo com um pouco mais ainda de respeito, enquanto espécie, enquanto humanidade,
Um monte de coisa, a gente tem que pensar nisso tudo junto. E essa música é maravilhosa. Eu acho que ele vai buscando um pouco dessa coisa que não restará nem pensamento, eu acho que vai buscando uma sabedoria também, né? Uma adaptação, assim, diante das forças do tempo, que na real, o grande sofrimento das pessoas, né, que a gente, pela experiência que eu tenho na clínica, é esse lugar de que o tempo está passando, e as pessoas querem que aconteça as coisas no tempo delas, e na real ele está dizendo que não. Não é sobre isso. A gente precisa surfar e fluir nessas mudanças, mesmo que, e às vezes as mudanças elas são mudanças que a gente não quer que aconteça, né? As mudanças climáticas, enfim, é uma coisa que eu sou muito afetada com isso, são as mudanças climáticas, porque eu sou uma ativista. Então, para mim, isso é uma questão assim que eu penso muito sobre isso e tenho sofrimento, né? Sim. Acho que é isso também, né? O sal da terra, és o mais bonito dos planetas. Tão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com seus frutos. Tu que és o homem, a maçã. E de muitas formas, na poesia da música, e isso é muito coadunado com a própria linguagem musical, mas ele trabalha muito a ideia do tempo de cada um de nós e um tempo muito maior do que nós temos. Na verdade, vocês estavam falando isso de outras formas, né? E aí eu me lembro daquela sabedoria também grega que diz o homem é a medida de todas as coisas, né? Então também tem um sentido de que assim, o tempo para ele está falando de duas coisas, do tempo como um geral, o tempo que não nos cabe, mas do nosso tempo. E para ele, ou seja, para cada um de nós é um convite para que a gente entenda o tempo como nosso, que nós sejamos a nossa medida. De novo, é a questão da metáfora. E só para dar um exemplo, na minha opinião, ele termina o primeiro verso dizendo: tempo e espaço navegando todos os sentidos. Eu acho essa menção de todos os sentidos extremamente rica. E tem um detalhe da música que me chama muita atenção, eu como músico, essa música tem uma introdução gigante. Conta pra gente. Não, a introdução dela, tô falando da versão original, né? A versão que ele gravou. Dá uma olhada, é muito grande. Ele usa, acho que são, eu não fiz a conta, mas são 22 compassos de introdução. Linda, a gente nem percebe, né? Porque tá preparando a entrada, mas não é normal. É Uma mesmo? introdução tão extensa dessa, né? E logo no primeiro estrofe ele fala tempo e espaço afetando, né? De certa forma, os nossos sentidos. Eu acho que tem aí outra metáfora, né? Essa introdução musical que você fala, mas vai começar, e demora, né? Ou seja, ele faz o tempo parar, fala, calma, deixa eu construir aqui todo o arcabouço, né? Porque a introdução ela serve para isso, ela ambienta onde vai vir a melodia, onde vai vir a narração musical, e no caso dessa obra, e da maior parte das que a gente traz para cá, a narração poética, que é sempre tão valiosa quanto, né? E isso chama atenção, ele está mexendo com os nossos sentidos, né? É a metáfora, quase que uma metalinguagem dentro da música. Nossos sentidos top, né? A visão, o olfato, enfim, né? Boa. Muito legal. É interessante ouvir você falar, porque a gente sente a música, né? Quando eu não tenho formação musical, não vim com esse talento, espero vir, ou se tiver outras vidas, mas a gente sente de outra forma, né? Esse sentir, não tem essa análise que você faz, que ele demora muito, a gente só está lá curtindo, né? Tipo, sentindo tudo aquilo, né? Muito interessante. Mas faz diferença, né? De alguma Faz. forma, ele vai aguçando. Por exemplo, musicalmente falando, Tempo Rei é bem a cara do Gilberto Gil. Ela não é tão tradicional na melodia. A melodia tem umas coisas que chamam atenção. Por exemplo, tem uns trechos, quando ele fala no finalzinho da primeira estrofe, né? E vai se repetir na segunda estrofe, quando ele fala tempo, espaço, exatamente essa frase que eu acabei de falar, tempo, espaço, navegando todos os sentidos. Ele faz um trecho musical, mais de 2 compassos, em que não muda a nota. Ou seja, ele está falando, olha que interessante, ele está falando de tempo e espaço que mexem no nosso sentido, e ele não faz alterações na nota, a nota fica um retrotom, assim, né? Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transformando,
espaço, navegando todos os sentidos. Tudo isso é alguma coisa que de alguma forma nos aguça, mesmo que a gente não entenda exatamente da música, mesmo que não esteja com a partitura do lado, assim como a harmonia, né? Essa música tem uma harmonia bem ao sabor da década de 80, ela é bem característica, né? O Gil, nesse disco, ele bebeu dessa fonte, né? É um disco bastante pop, de certa forma, no sentido de muito... Reggae também, né? Exatamente, então ele está muito próximo daquele ambiente musical da década de 80, assim, mas tudo leva para... É uma música persuasiva, né? O discurso do som nos persuade a chegar próximo da informação que ele está dando, ele dá muitas informações nesse texto, né? E assim, é tão profundo, porque tudo que você vai fuçando, exatamente, a gente vai ali explorando e vai achando coisa, né? Então, quando ele fala tempo e espaço, é a medida hoje mais física do que a gente tem do tempo, né? O tempo até newtoniano ali é tempo simples, mas a partir da teoria do Einstein, primeira e segunda teoria, passou a convencionar tempo e espaço, né? O tempo, ele vem junto com o espaço, ele não é uma coisa sozinha, né? Até porque a nossa convenção de tempo, vamos só lembrar, né, para quem entender um pouquinho, o que a gente chama de tempo é um giro que a Terra dá no espaço e também a volta que a Terra dá em torno do Sol no espaço. Então, quando a gente fala em tempo e espaço, é um pouco disso, né? O que a gente chama de tempo é o que leva a Terra a dar a volta no Sol por um ano, o que leva a Terra num giro em torno dela num dia. Isso é tempo e espaço. E afetado pela gravidade, afetado por um monte de situações, né, de acordo com a teoria do Einstein, né? Não é contínuo, parece contínuo, mas não é exatamente como diz o Caetano. E uma coisa que eu acho bonito aqui, já olhando a estrofe, né? Esse aqui tem estribilho, diferente do Caetano, né, que não botou estribilho, ele colocou um estribilho. Isso, esse tem. Lindo, Ele né? fala: ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Isso é tão belo, né? Só tempo, eu estou aqui para aprender. Isso tem uma conotação religiosa, filosófica, existencial e ecumênica, né? Se você for olhar a grande maioria das religiões, no fundo, elas buscam a evolução. Uma evolução individual de cada um, de cada ser aqui, que ele evolua aprendendo, né, e se transformando em algo melhor, mais elevado, buscar o nirvana, buscar a iluminação, buscar a redenção, buscar, né? E ensinar-me, ó Pai. Ó Pai, pode ser Deus, pode ser o tempo, né? Ou chamar Pode ser o o Deus também de inconsciente também, né? o inconsciente O também, pode ser inconsciente. várias, né? E assim, se Deus é tudo, Deus também é o tempo. Então, ó Pai, o que eu ainda não sei. É tão lindo isso. Mãe Senhora do Perpétuo Socorrei. Gilberto Gil. Deixa eu só fazer um acréscimo nisso que o Ricardo falou, e eu concordo plenamente com ele. Esse estribilho, você citou ecumênico, né, Ricardo? Porque a obra do Gil, do Caetano, é tudo muito. A Bahia é muito ecumênica, né? Um sincretismo total. Mas essa música especial, o próprio Gilberto Gil já falou. Ele falou assim: não, essa é muito católica. Eu fui para minha raiz mais católica que tem. E nesse estribilho tem algo que a gente não pode deixar passar em branco. Porque ele não deixou, ele certamente pensou nisso. Ele fala: tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, 3 vezes. É a Santíssima. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. E aí tem uma coisa interessantíssima. Trindade, né? É, a Trindade. Então, assim, ele rende homenagem. Tem uma coisa na música também, no ritmo, exatamente quando ele canta isso, ele canta tempo rei, ó tempo rei. Na segunda vez, ele usa uma que a gente chama em música, a figura que chama-se quiáltera. O que é a quiáltera? É um tipo de escrita musical que permite colocar, nesse caso, né, onde caberiam 2 notas, ele encaixa 3. Não passa desapercebido, ele está trabalhando com a ideia do 3, da trindade, da tríade, né? Na liturgia católica é o que tem de mais relevante. Bach, o grande compositor barroco, quando ia escrever os momentos mais... A obra dele inteira é piedosa, mas os momentos mais piedosos da obra de Bach, ele usava o 9, que é 3 vezes o 3, de tão religioso que era, né? E o Gil usa 3 aqui, de cara. Ele fala 3 vezes, tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Não é à toa, né? E ainda coloca uma quiáltera de 3 aí no meio. Muito interessante olhar ter esse olhar, né, para a música. E também Mãe Senhora do
Perpétuo. O que é perpétuo? Bom, minha mãe chama perpétua, gente. Né? Para sempre, eterno, né? Bonita, que bonita. É, isso. Perpétuo é infinito, né? É para sempre. Ah É lá, viu? eterno, né? É o eterno, é infinito. Mãe Senhora do eterno socorrei, né? Do perpétuo Para socorrei. sempre. Né? Então é o eterno, e o eterno é o tempo em si. A questão, quando você fala eterno, é absurdamente, diretamente ligado a tempo. Então é o perpétuo socorrer. E mãe e senhora, né? Então fala do pai, Três, né? O triângulo ali, se a gente for. né? O pai É. e a mãe. E a mãe junto, né? A mãe e senhora do perpétuo socorrei, né? O Que é triângulo do, é do, a do Ave trindade de Maria novo. cheia de graça, que não, o pai, a gente pede ao pai e pede socorro à mãe, né? Rogai por nós. E detalhe, né? Ele trocou. Senhora, Uhum. Trocou a mãe. Ele trocou Nossa Senhora sim, por Mãe Senhora. Na minha leitura, é uma forma de aproximar um pouco, né? Mas para a humanidade mesmo, né? Nossa Senhora é algo mais longe, algo grande. Mãe Senhora traz mais para perto, né? Humaniza. Humaniza isso, exatamente. E porque ele está pedindo, né? Me socorre. socorrei-nos. É O lindo, conhecido era Nossa Senhora é do lindo. Perpétuo Socorro. Aí ele transforma, de novo, uma metáfora. Mãe, Senhora, socorrei-nos. E é muito interessante também que essa questão do tempo que ele traz, né? Quando ele fala das imagens, né? Pães de açúcar e corcovado, né? Que é fustigados pela chuva e pelo vento, ele evoca também uma natureza muito dinâmica, Sim, no mundo físico, que isso também vai se deteriorar. e vem se transformando. Isso também vai se transformar. Que ele fala dessa transformação o tempo todo, mesmo aquela coisa que é estática, física, gigante, monstruosa, que foi feita pela mão do homem, que vai ter uma erosão, de alguma forma, se não ser cuidado, né? Então também ele vai pondo esses contrapontos, né? Na música, na letra. E tem um outro verso, Regina, que fala, eu acho que fala exatamente disso que você está trazendo aqui, de uma forma até mais direta, quando ele fala assim: mães zelosas, pais corujas, vejam como as águas de repente ficam sujas. Tem muito a ver com isso, né? As águas, bom, a gente pode pensar mil coisas dessas águas que ficam sujas, mas a gente pode trazer para o mais simples. O que tá bom amanhã não fica bom. O que tá hoje tá ótimo, amanhã fica menos ótimo, né? E Porque acho que tem a experiência, né, dessa mãe, dessa mãe zelosa, desse pai coruja, dessa criança também que vai tendo experiências e que vai se transformando, né, dentro da experiência de vida de cada um desses seres aí, né? A gente vê isso muito. Na verdade, eu vejo essa letra, o Gil pode achar que é religiosa, mas eu Absurdamente. vejo essa letra É. assim altamente psicanalítica. mas é a questão do clássico, né? Ele fala quase que da obra toda do Freud aqui, né? Tá tudo Tá ali. tudo ali. Não se iludam, não me iludam. Então vamos falar de negação, idealização, né? Idealiza ou não idealiza? Né? Eu me iludo ou não iludo? E, de novo, volta para a transitoriedade. Né? Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Mães zelosas, pais corujas, vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. É o que a gente falou no início, né? Se fosse eterno, se eu tivesse toda a eternidade do mundo para fazer as coisas, por que fazer hoje? Por que não fazer daqui 50 anos? Por que não fazer daqui 100 anos? Não tem pressa. Né? Imagina um baiano eterno, sem pressa. Sacaneando aí com meus amigos baianos do Rafa. Né? Imagina pressa zero. Um cara eterno. Se você tem eternidade, para que pressa? Por que tem que fazer amanhã? Você pode fazer o dia que bem entender, se é que existe, passará a existir dia dentro da eternidade. Mas não é eterno. Nós temos o nosso começo e nosso tempo aqui que se esvai, né? Aí eu lembro dos arcadianos, né? Que era o carpe diem, né? De
aproveitar o dia, fora lá dos hollywoodianos, não é se esbaldar todo dia, muito pelo contrário, é carpim de carpim mesmo, né? Então vamos aproveitar o dia hoje, vamos colher o dia, seria talvez a tradução mais próxima aí para o português. Vamos colher o nosso dia. Hoje é dia de gravar podcast, vamos gravar podcast. Hoje é dia de trabalhar, vamos trabalhar. Hoje é dia de fazer churrasco, vamos fazer churrasco. Hoje é dia de tocar na sinfônica, de reger a sinfônica, vamos reger a sinfônica, né? Vamos reger o coral, Rafa. Então, cada dia a gente vai ter o nosso dia, o que nós temos que fazer e vamos colher esse dia, né? O carpe diem, porque a gente sabe que é transitório, que não é para sempre. É esse dia que eu tenho que viver. E quando a gente tem essa noção de que existe essa transitoriedade, a vida passa a ser mais dinâmica, mais viva. Se você perde essa noção de esquece, né? Não, ano que vem eu faço, daqui a pouco não, semana que vem, daqui um mês, a hora que você vê, passaram-se anos e nada aconteceu e aí você vai para aquela outra posição de lamentação, de depressão, que a gente pega muitas vezes no consultório, né? E muito do trabalho que tem no consultório, às vezes, é trazer para essa realidade temporal, né? E colocar a libido ali no objeto e falar, olha, tem um tempo, tem objeto, tem tudo, vamos viver, né? Voltar a amar e, como dizia o Freud, né? Voltar a amar e trabalhar, né? Viver. Acho que essa questão não me iludo também sugere uma aceitação lúdica, né, para gente, de que tudo está em constante fluxo. A gente querendo ou não, aceitando ou não, é sobre isso. E que a realidade ela não é estática. Não está posto. Tudo pode transformar dentro de momentos que a gente passa na nossa vida, coisas alegres e coisas que são situações mais difíceis de lidar, mas que até isso vai passar. Então, eu acho que tem essa coisa, não me iludo, né? Porque se eu me iludir, se eu tiver na ilusão, eu vou estar ali estático e parado e iludido com aquilo, idealizando uma coisa, e eu não saio desse lugar. Quanto menos a idealização, a gente faz isso, né? É um mecanismo de defesa que a gente faz, mas a gente também precisa observar o quanto a gente está idealizando aquela relação, aquela pessoa, a gente mesmo. Não me iludo. É poderosa essa frase, né? Não me iluda. Poderosa. É uma constatação que ele faz, né? Ele vai construindo, aí ele faz essa constatação, não me iluda. É muito. Mas sabe que, tentando ainda insistir na questão, porque é meio transcendental a ideia dele, né? Ele fala disso. Por isso que eu insisto também na questão religiosa, porque a impressão que eu tenho é que ele traz esses pensamentos todos, essas frases mais poderosas, essas metáforas bem construídas, mas é no sentido de assim, não tenho o que fazer, então vamos pedir ajuda. Vem alguém me socorrer, e pai e mãe aqui, né? Mas em dado momento, Regina, ele mesmo fala sobre isso. Tem uma fala bonita dele, né? Que ele diz assim, agora palavras do próprio Gil. Tempo rei é a minha versão para uma questão colocada em oração ao tempo. Eu achei interessantíssimo isso, porque Oração ao Tempo é uma canção do Caetano Veloso, extremamente bonita, Sim. e a gente já até analisou aqui. E é diferente mesmo. Para mim tá muito claro como que cada um dos dois se coloca diante deste tema. O Caetano Veloso daquela coisa muito racional em que ele tá dialogando, né? Então ele dá nome pro tempo, ele simboliza o tempo, tem a cara do meu filho, é um dos deuses mais lindos, ele tem uma ligação, ele trata na música uma ligação muito horizontal e o Gil uma ligação mais vertical. É o tempo rei, é o tempo que tá lá em cima, é o Deus, tá? És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo
e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 o que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo, amigo. Tempo, 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 e quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. E quando eu peguei essa fala dele, foi bastante elucidadora, porque ele mesmo diz assim, é a minha versão para uma questão colocada em oração do tempo, e ele diz, na minha, né, fazendo um contraponto, na minha tem uma coisa mais cristã, quem sabe, uma quimera, um vago desejo de permanência e de transformação. Olha que interessante, tem muito a ver com o que você acabou de dizer, né? Mas ele faz questão de usar, isso na citação do próprio Gil, ele faz questão de usar a palavra quimera, que também é uma palavra lindíssima, quer dizer algo quase que inalcançável, né? Um sonho, uma esperança, mas assim, algo vago, que eu não vou conseguir, é uma quimera. Ele deixa claro Indivisível. Exatamente, e ele deixa claro isso, né? Ele fala assim, não, na minha é mais uma quimera, do Caetano foi mais pé no chão. Eu achei isso genial. Ele coloca também que ele não consegue acreditar, né? Ele fala, não consigo deixar a porta fechada, né? A porta tem que estar aberta, porque se eu acredito no pré, né? Acredito que existiu algo antes de mim, eu não consigo deixar de crer que existe algo depois, né? Então Isso é legal também. ele entende como existe um antes, existirá também um depois, e para ele as duas coisas são iguais. Inclusive, não posso me esquecer que um dia houve em que eu não estava aqui, né? Que é uma outra música dele, que é Cada Tempo em Seu Lugar. Então teve um dia ele não estava aqui, e vai ter outro dia que ele não estará aqui novamente, mas as coisas continuam, e o que ele continua, como ele continua. Bom, só para deixar claro, Gil, sua obra vai ficar... Vai continuar. Agora deve estar chegando a hora de ir descansar. Um velho sábio na Bahia recomendou devagar. Não posso me esquecer que um dia houve em que eu nem estava aqui. Se ando por aí correndo, ao menos eu vou aprendendo o jeito de não ter mais aonde ir. Cada tempo em seu lugar. A velocidade quando for bom, a saudade quando for melhor, solidão quando a desilusão chegar. Alguém precisa avisar ele. Vai continuar por séculos, sabe? Pode avisar, ó. Acho que ele já sabe. Ele já sabe, né? Ele já deve Já sabe muito bem que a obra dele ele para mim é um dos maiores filósofos da língua portuguesa. Bom, já é imortal. Já é imortal. Acabamos de lembrar dessa frase, né? Ele é imortal. Eu não sou, mas nós aqui não somos imortais, né? Mas ele é imortal. Olha, eu vejo ele quase uma entidade, sabe, hoje, assim. É uma coisa muito, muito interessante. E uma coisa que eu li sobre ele, que ele é um cara que ele diz mais sim do que não.
Ele gosta mais de falar sim do que falar não. Eu achei isso tão incrível. Assim, é uma simplicidade, né? Como você usou no início do nosso bate-papo aqui, dessa coisa simples, mas é isso, né? A simplicidade é sofisticada, né? Então, ele Claro. dizer que eu falo mais sim do que não, Mas sim do que. assim, é um aprendizado para a gente. Mas não é um talento ele conseguir colocar nessa frasezinha curtíssima tanta verdade assim? Olha o que ele, né? Quando ele diz assim, eu gosto de dizer mais sim do que não. Ele faz uma síntese da vida, algo genial demais, né? E direto, prático. Vertical. E acho que isso tem a ver também, né? Essa forma dele pensar, dele falar, essas letras, tem muito a ver com as experiências de psicodelia que ele teve no decorrer da vida dele, que vai trazendo até essa, né? Porque não me parece que ele é cristão, mas ele fez uma música que nenhum cristão consegue fazer. O cristão que está ali, né? Nativa, diria, né? Nativa. Ou como falando em quando eu quiser falar com Deus, se eu quiser falar com Deus, né, que também é uma forma absurdamente religiosa, e ali ele inclusive coloca de novo ecumênico, né, mais de uma versão de como seria o Deus, né, desde o Deus católico, o Deus mais uma figura mais entidade budista, várias crenças estão ali em uma letra só, né, não é exclusivamente católico. Aquilo é uma das coisas mais bonitas que eu já Aquilo é genial demais. Olha a ideia dele. Ele tem uma música, acho que ele canta com a Marisa Monte, que a música ela é toda nome de deuses. Sim. Shiva, Deus. Ele vai usando todos esses nomes. É uma música lindíssima. Kumba Oxalá, o Dimani Tuxuede, Agaia Ungotbau, Alá, Tupanolorum Tanara, Goloro Ualere, Zambin Zeus Ruata, Jesus, Já, Xalencie. Amatera Subatala, Mandara Buleve. Krishna é fozu, Yamba Oshun Astulai, Kala Okutniambe, Akua, Jesus, Yelenda Ye. Entendió, Hashem Dios Simana. Camisoko Lubna Deus ia lá. Mas voltando ao que você acabou de citar, Ricardo, que eu acho genial, que é essa lindíssima obra dele, que chama Se Eu Quiser Falar com Deus, é uma provocação gigantesca, né? Quantas pessoas há quantos séculos falam em nome de Deus e ainda estão bradando em altíssimo volume e querendo ser ouvido e etc. E ele faz uma peça, uma música dizendo, se eu quiser falar com Deus... eu tenho que fazer isso. Exatamente, aí ele vai descrevendo as coisas que ele faz. Isso é disruptivo, eu diria. É que eu acho que as pessoas não ouviram tão bem essa música quanto deveria, porque ele dá ele dá uma receita ali, né? É porque assim, Deus tá lá e quem está tentando nomeá-lo e simbolizá-lo literalmente, é a tal da raça humana, que como ele diz, né? A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. É a raça humana. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Falar de
Deus novamente, Deus é uma coisa tão grande que é difícil de simbolizá-lo com poucas palavras, né? E muitas vezes as pessoas se perdem nessa simbolização. E, desculpa, Você escuta. Eu acho que a simbolização faz parte para cada religião, né? Mas nesse caso dessa música que o Rafael citou, o Deus está dentro dele, né? Sim. Se você silenciar, você encontra. O que é o Deus? São respostas que a gente vai buscar, É bonito, né? As pessoas vão buscar respostas, acolhimento, né? Nesses templos, enfim, nesses lugares sagrados, né? Vamos pensar. A gente se voltando para a gente, ele encontra esse Deus. É lindíssima essa música. As letras deles é assim, vai se falando essas músicas, né? Elas dialogam, isso é bonito. Sim, é ele, né? Mas é dar as costas, caminhar pela estrada, que ao final vai dar em nada. Nada, 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 do que eu pensava encontrar. E se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Eu tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao fim vai dar em nada, 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 do que eu pensava encontrar. Mas sabe por que ele escreveu isso? Porque ele disse para nós nessa aqui, não me iludo. Não me iludo. Exatamente. De novo é o que a Regina acabou de falar, as músicas se conversam. Ele não se ilude, então ele pode construir essa frase que você acabou de ler aí e a gente acredita nele. No final não vai dar em nada do que eu pensava encontrar. Afinal, se até o pão de açúcar se corrói... Como ele diz aqui, mesmo fundamento, pensamento, que é o mesmo o fundamento singular do ser humano, né? Voltando lá, eu penso, logo existo. De um momento para o outro, não poderá não fundar, né? Não vai ser mais o fundamento, nem de gregos, nem baianos. Ou seja, quando ele diz nem de gregos, nem baianos, né, a gente entende, é toda a civilização humana, especialmente na cabeça dele, né, o que a gente tem de mais antigo e mais sólido e o dia, né, a rotina, o que nós chegamos, hoje, que é onde ele vive, quem é ele é um baiano, né. Até isso vai deixar de existir, ou vai deixar de fazer sentido, né. Interessante, né? Falar um pouquinho do disco, né, do tempo. Uma coisa que é interessante dessa música, né, fala um pouquinho de história, a gente deu uma pesquisada, foi o primeiro disco que ele gravou lá no estúdio que ele criou com o Liminha, que é o Nas Nuvens. Em 1984 ele voltou, montou lá o estúdio, já era um projeto dele, e o estúdio virou, assim, vários dos discos mais icônicos da MPB, assim, eu sempre gostei de ver, gosto de ver ficha técnica, aí você vê grande parte dos melhores discos, você vai ver lá gravado Nas Nuvens, fala, nossa, de novo, esse lugar. E acho que esse disco, inclusive, ele dedicou para o Hit. Uau, isso eu não sabia, não. Eu fiz uma coleção do Gil, cada livro desse vinha com um CD e vai contando a história de como, não fala exatamente dessa música que a gente escolheu para falar aqui, mas ele fala de outras coisas, e ele fala do estúdio, que foi o primeiro, e que esse disco em particular, que você falou da ficha técnica, né, que eu também gosto de ler a ficha técnica, ele dedica para o Hit, né, Uhum. acho que ele era
era músico da banda, enfim, também, ele tocava com o Gil e tal, né? O Hit é um multi-instrumentista, ele é absurdamente bom, né? E também ajudou muita gente em produção, é um cara bem respeitado dentro do círculo da música, e eu gosto muito dele. No episódio passado, nós fizemos Fala, foi o episódio 24, a primeira música, a gente abre o episódio com Fala, não cantada pelo Ney Matogrosso, mas cantada pelo próprio Hit, né? Ele é muito bom. Muito bom. E também eu acho que a gente tem que levar em consideração, ao analisar esse disco, Raça Humana, do Gil, o momento, né? Em 1983, acho, 83, 84, já tá quase na abertura, né? Então tem aquela coisa assim, depois de tantos anos de repressão, de tanta luta, e o Gil é uma das figuras que mais estiveram à frente disso, e de certa forma simboliza, né, a resistência com a sua obra e com todas as dificuldades que ele teve que ir embora junto com o Caetano, etc. E aí chega nesse momento que está quase conseguindo, já estava dado que haveria a abertura, já era outro momento político, mas também tem aquela coisa É. meio susto, né? E agora? O que que a gente conseguiu? Para onde vai? Então, esse disco Raça Humana, e falando de tempo, né? Tem um ingrediente assim, meio, peraí, o que está acontecendo? Agora a gente conseguiu vencer o negócio, mas vamos para onde? Tem uma coisa meio, alguém me dá um GPS aí que eu tô perdido, né? Que de certa forma a gente entende, eu percebo muito isso na arte brasileira da década de 80, tem essa coisa meio, peraí, para onde a gente está indo? Acordei agora de um sono estranho, né? De um pesadelo. É, que foi o final da ditadura, né? E o rock brasileiro estava em ascensão, estava começando o rock brasileiro também, né? Bandas do rock, ele voltando da Jamaica, todo ali também com aquela música, né? Do reggae e tal, porque tem reggae também, né? Acho que são dois reggae. Tenho, Vamos Fugir, né? Na segunda parte. Então ele também vem com esse lugar de quebrar, e acho que é isso, né? Pera, tô chegando, pera, por onde a gente vai começar? O que que vai acontecer aqui? Onde eu estou chegando, né? O que que virou depois de tudo isso? Quem somos nós? Só para lembrar, em 84 foi a época que o Brasil virou centro da música do planeta, graças ao Rock in Rio. E a primeira música do álbum é o Extra 2, né? O Rock do Segurança, aquela do Segurança me pediu crachá. Eu disse nada de crachá, meu chapa. Som escrachado. Escrachado. O segurança me pediu crachá. Eu disse nada de crachá, meu chapa. Sou um escrachado, estrachado num galpão abandonado, nada de crachá. Yeah, yeah. E é um rock and roll. Ele tocou no Rock in Rio. Muito ligado ali, aquele momento de Rock in Rio, tudo que estava acontecendo naquela cena ali. Aquela grandiosidade com Gil, com um monte de gente e, sim, bandas absurdas tocando aqui conosco, né? Então, foi um momento muito forte de música e rock and roll e tudo acontecendo. Mundial, né? Esse disco ele foi feito parte na Jamaica, parte em Nova York, e depois gravado e fechado aqui no Rio de Janeiro, no próprio estúdio, que é o Nas Nuvens. Então tem essa coisa mais cosmopolita e, ao mesmo tempo, ele vai para uma coisa assim de universal, né? Que é o tempo rei e, como ele disse, uma resposta ao álbum do Caetano, que ele ficou profundamente tocado pela música Oração ao Tempo. Ele escutou e falou, nossa, isso é maravilhoso, e pensou em uma resposta e a fez, né? Essa resposta que é Tempo Rei. É muito legal. Sorte nossa que a gente pode estar aqui ouvindo isso, poder falar disso e aprender com isso, acima de tudo. E o mais bonito também, né, de tudo, claro, tem a obra dele, é olhar a vida dele, né? Assim, perdeu um filho e tudo que foi acontecendo também, que foi atravessando, foi preso e tal, essa história dele também reflete as músicas dele, né? Então, Sim. assim, é uma análise psicanalítica, assim, que infinita, infinita, né? É muito bonito de ver e de ter um cara desse, assim, né, no nosso Brasil.
e honrar essa existência dele também, né? Infinita, né? E não nos esqueçamos, foi ministro da Cultura, não é qualquer um. Tocou na ONU como ministro. Tocou da ONU e fez o Kofi Annan dançar. Exatamente, maravilhosa essa cena, maravilhosa. Eu vi recentemente, eu vi Bonito, esse né? vídeo começou a circular quando o Lula foi eleito agora, né? Que começou a circular. É uma imagem muito bonita, né? Que já tem, acho que 20 anos, dá pra mais, É, né? esse disco é de 84, ele tem exatamente 40 anos. O disco tem 40 anos agora, esse ano. O disco, sim. Aliás, exatamente agora, que o disco é de setembro, né? A gente já está em meados de setembro, estamos em agosto. Exatamente 40 anos aí, redondinhos da música. E continua nos provocando há 40 anos e a gente ainda fica aqui tentando dar conta de tudo que essa poesia traz. E é bastante coisa. E continua nos provocando. Isso é um clássico. Clássico é isso, né? É isso, clássico é isso, exatamente. Que ótimo, gente, falar com vocês sobre o Gil. E foi uma experiência bem interessante, gostei. A porta, você sabe que está aberta, né? Pensa nas obras. Você já me falou de uma obra, né? Em breve faremos, né? Sobre nosso deixar em segredo. Não entrega o ouro, não entrega o ouro, não. Tá. Não vamos dar spoiler, mas essa Tempo Rei foi encomenda minha, né? Faz parte do projeto Tempo, da série Tempo que a gente pensou. Eu convidei a Regina para falar sobre Tempo, mas a Regina já me falou de uma pessoa que é bem interessante da música brasileira atual e ela falou: quero falar sobre ele. Eu falei: bora. Oba! E em breve ela volta aqui para falar dele, vai ser bem legal. Ok, gente, obrigada pelo convite. Foi uma honra. Prazer te conhecer. Igualmente, Tina. sucesso para nós, para vocês. Muito legal esse projeto, viu? Continuem aí, firme e forte. Jah will never give power to a bald head. Run, come, crucify the dread. Time alone, oh, time will tell. You think you're in heaven, but you're living in hell. Think you're in heaven, but you're living in hell. Think you're in heaven, but you're living in hell. Time alone, oh, time will tell. You think you're in heaven, but you're living in hell. Back them up. Oh, not the brothers, but the ones who set them up. Time alone, oh, time will tell. You think you're in heaven, but you're living in hell. Think you're in heaven, but you're living in hell. Think you're in heaven, but you're living in hell. Time alone, oh, time will tell. Time alone, oh, time will tell. Time alone, oh, time will tell. You think you're in heaven, but you're living in hell. Oh, children, weep no more. Oh, my sycamore tree, saw the freedom tree, saw you settle the score. Oh, children, weep no more. Weep no more. Children, weep no more. Já jamais permitirá que as mãos do terror venham sufocar o amor. Somente o tempo só dirá se irei luz ou permanecerei pó.
encontrarei Deus ou permanecerei só. Se ainda hei de abraçar minha avó, somente o tempo só. Time alone, oh time will tell. Somente o tempo só. Time alone, oh time will tell. You think you're in heaven, but you're living in hell. Acorde, música e psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Produção de áudio Vinhetando.